Conecta News recebe na sua sessão de entrevistas, diretamente do nosso Estúdio 2, aqui na Conecta Mais TV, Thiago Giaretta, presidente do CDL, e Rogério Farina, representante do setor da gastronomia aqui de Nova Prata. Bom dia, senhores, sejam muito bem-vindos ao Conecta News nessa manhã. Bom dia, Lucas. Bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago. Exatamente. Thiagos hoje. Thiago, com perdão dos trocadilhos. O objetivo da nossa entrevista hoje é levar até você que está nos acompanhando a situação do comércio local em Nova Prata, os prestadores de serviços, os lojistas, enfim, os mais diferentes segmentos econômicos que nesse momento, desde o começo do mês de março, passam por uma série de restrições no seu funcionamento pelo agravamento da pandemia, pelas ordens dos decretos do Estado do Rio Grande do Sul e vem enfrentando uma série de dificuldades operacionais e principalmente financeiras, que comprometem o sustento das famílias, o rendimento dos negócios e colocam os empreendedores numa situação muito complicada. E para isso, a gente trouxe os representantes das entidades para falarem um pouco com nós. Thiago, Rogério, Thiago. Numa análise, vocês que estão aí encampando e representam diversas empresas, qual é a situação do nosso comércio local hoje? Quais são os números que vocês podem nos trazer? Faturamentos, empregos, a situação nesse momento que diversos colegas estão passando após, basicamente, dá para se dizer, 30 dias de restrição que a Bandeira Preta impôs. Como está sendo esse período para o comércio local? Sobre o comércio, o pequeno e o médio empresário, o lojista aí, tá sentindo bastante. Os boletos continuam vindo e não está tendo receita, não está tendo entrada. Porque, fechado, né, não está faturando, não está arrecadando. Então o impacto é muito grande aí no comércio, uma perda aí de receita muito grande dos lojistas. Então, na questão gastronômica, que a gente acredita hoje seja mais afetada, né, Thiago? Com certeza. Nessa pandemia toda, e inclusive a gente quer registrar e fala em nome do setor gastronômico como um todo em Nova Prata hoje, que representa em torno de 48 a 50 estabelecimentos, e esse setor está extremamente afetado. Afinal, nós estamos há 30 dias praticamente sem faturamento, né? Embora temos aí os processos de venda por teleentrega, por delivery, ou até pelo Pegue Leve, mas isso representa nas vendas dos estabelecimentos em torno de 30% do seu faturamento. Então, todos estão com uma queda generalizada na faixa de 70% do faturamento. Então, você imagina uma empresa que tem lá um faturamento médio aí na faixa dessa área, desse setor é de entre 80 e 100 mil reais. Você faturar 30, você não consegue pagar aluguel, não consegue pagar funcionário, você não consegue pagar praticamente nada. Então, é uma dificuldade enorme, todos estão passando por isso. A gente acredita e tem consciência disso, de que todos os estabelecimentos, 48 estabelecimentos que temos hoje, seguem rigorosamente os protocolos de segurança, tanto que a própria fiscalização municipal visita os estabelecimentos quase que diariamente e nós não temos problemas nenhum, ao contrário, é aí onde nós temos toda a segurança para que as pessoas façam uma alimentação dentro de um padrão mínimo, né, de segurança alimentar. Veja bem, às vezes você sente até uma certa agonia de ter que servir um prato para que a pessoa vá numa marmita no outro lado da rua, numa escada, debaixo de uma árvore, comer emprestando garfo, faca e talher. Então, é uma incoerência total, nós não concordamos em hipótese alguma com isso. Existe um movimento todo aí a nível do Estado para que a gente reverta isso. Acho que as autoridades estão extremamente equivocadas nesse sentido e nós vamos continuar protestando, vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos continuar fazendo todas as medidas de segurança que nós temos que fazer, mas não concordamos e temos certeza que se não for revertido algo ainda nessa semana, estamos falando de Páscoa, gente, estamos falando dos maiores faturamentos, né, Thiago? Onde pode salvar o mês que salvar a economia, salvar e a gente não pode trabalhar, é um absurdo isso, não tem como concordar com isso. A gente acompanha, pelo menos da parte aqui que nós trabalhamos com esse jornalismo, com as informações, ao longo de um ano
praticamente. A pandemia, ela toma conta de 80% dos nossos editoriais, porque essa é a informação corrente, porque a vida das pessoas foi profundamente alterada, né? Por essa bancada passaram diferentes autoridades, diferentes pessoas da área médica, da área da parte que cuida da legislação pública, enfim. Mas é importante a presença de vocês aqui hoje, porque de fato é uma das primeiras vezes que nós temos acesso ao setor comercial e que ele dá abertura para trazer o seu desabafo e o que passa nesse momento. Para quem não sabe, ou para quem nunca acompanhou uma rotina comercial, a gente sabe que o mês tem contados 30 dias e ele não se altera, né? Os vencimentos dos boletos, esses famosos títulos que estão lá, todos na agenda dia a dia, eles não aguardam o bater do relógio nem o trocar da bandeira. É muito difícil você negociar com o fornecedor a prorrogação, porque na outra ponta também existe gente dependendo desses recursos, porque essa é a cadeia econômica. E como é que vocês encaram, a partir de agora, 1º de abril, a gente passou 30 dias de restrição, o Rogério falou que não concordam com esse tipo de procedimento, como é que se projeta o próximo mês? Praticamente o mês de março foi anulado, o feriado de Páscoa, que era uma expectativa de faturamento, também acabou sendo anulado. Como é que isso se reflete? Porque a gente consegue falar a mesma linguagem quando falamos como pessoas. Como é que isso se reflete nas equipes de trabalho que as diversas empresas que vocês representam acabam tendo a responsabilidade de garantir o sustento dessas famílias? Hoje, o comércio, a gente sabe que não é o comércio culpado da transmissão do vírus. Aí. O comércio, tanto o comércio quanto a gastronomia, é feito todo um protocolo, é onde se segue as mais rigorosos, segue a rigor o protocolo. Então, o uso de álcool gel e máscara. Então, assim... Até hoje de manhã o governador ele está sentado com o comitê para decidir se amanhã libera, ou se sábado libera ou não o funcionamento do comércio. Então a gente está esperando aí que ele libere sábado o comércio, mas não se tem notícia da gastronomia, né, Rogério? Se ele vai mexer ou não nos horários, mas o comércio ele tá para flexibilizar sábado à tarde e poder abrir para trabalhar para vender na Páscoa. E assim, as empresas estão tendo, cada empresa é um caso, tem mais... tem umas que já demitiram, algumas fecharam, já teve fechamento de empresas, então o pequeno, aquela loja que é familiar, que é marido e mulher, tu não fatura o mês inteiro, tu não tem dinheiro para pagar as contas em casa, tu não tem dinheiro para pagar as contas da empresa, tu não tem dinheiro para se alimentar. Então é triste, a gente tem relatos lá na CDL de associados, que é triste de ouvir pela realidade que estão passando, sabe, de necessidade. Então a gente está fazendo um movimento aí para que se volte a trabalhar, né? Que seguindo os protocolos, que se cobre os protocolos e que seja permitido o comércio voltar a trabalhar. E foi feito um levantamento na campanha de vocês, que foi lançada essa semana pelas redes sociais, de que a estimativa é que nós tenhamos 720 empregos diretos e indiretos ligados ao comércio e aos serviços aqui em Nova Prata. O que esse número representa e como que está a situação dessas pessoas hoje? Então, como eu falei, nós temos aí em torno de 40, na gastronomia, né, Tiago? Temos em torno de 48 a 50 empresas registradas e atuantes, né? Nós temos em torno de 400, vamos falar antes pandemia, ou seja, março de 2020 e março de 2021. Março de 2020, as empresas empregavam aí em torno de 400 a 420 funcionários diretos, né? Hoje, pelo levantamento feito, nós tivemos a perda mais ou menos de 180 empregos. Então, nós estamos aí com em torno de 220... 180 famílias, né? Não é empregos, são famílias afetadas. Empregos diretos. Isso aí, empregos diretos. Só que a gente tem que observar uma coisa, a gastronomia ela tem algumas particularidades. O empregado da gastronomia, normalmente, não é uma família comum de uma fábrica. Sim. O empregado da gastronomia é uma família, no mínimo, de 4 ou 5 pessoas, é o círculo familiar da gastronomia. Né? Então, aí, se nós multiplicarmos essas quase 200 pessoas por 4, nós estamos falando de 800 pessoas, 780, 800 pessoas que estão à deriva, que estão realmente sem renda, sem emprego, até porque a gastronomia, infelizmente, ela é meio que o último emprego, né? E essa pessoa, se ela não trabalha na gastronomia, ela não tem outra coisa para fazer.
né? Ou ela intercala, né? Um turno ela trabalha num emprego e no outro turno ela está para um complemento, às vezes, de renda familiar. Complementar a sua renda, e nesse momento isso encontra-se restrito. E aí nós estamos falando aí, vamos lá, quase 1.000 pessoas, né? E não só em Nova Prata é isso, tá? Tu acha que a gente, assim, tu pegar um restaurante, é 3, 4 funcionários, é pouco, mas tu pega no setor, é um impacto muito grande. E aí, só vamos falar agora a nível de faturamento. Antes da pandemia, março de 2021, por incrível que pareça, a gente não se dá conta disso, né? Hoje nós não temos... Quantas indústrias de Nova Prata faturam em torno de 3 milhões e 500 por mês? Muitas poucas, dá para contar na mão. Né? O setor gastronômico de Nova Prata faturava em torno de 3 milhões e 500 a 4 milhões mês. Então você pega e reduz isso para 70%, nós estamos falando aí de uma queda de faturamento, de arrecadação no município, de base de quase em torno de 2 milhões e 100. Gente, isso é muito dinheiro, é como se fechasse umas 10 empresas pequenas. Né? Perfeito, a analogia ela é muito séria quando se transforma uma situação dessas em números, fica palpável a todo mundo entender. Tinha-se um setor, o gastronômico, com uma média de 3 milhões e meio a 4 milhões de faturamento, e isso em função da pandemia e do cerceamento foi aí colocado a 70% abaixo desse valor. Quanto isso deixa de se reverter em renda, em arrecadação e até mesmo circulação de valores dentro do município. E claro que a gente estamos falando com Nova Prata, mas a circunstância, o que vocês sabem das outras regiões que vocês podem nos trazer, e outras cidades, como é que estão as situações? Eu diria que dos contatos que a gente tem feito, né, Thiago, tem locais ainda muito mais críticos do que o nosso. Porque, de qualquer forma, aqui em Nova Prata, os nossos estabelecimentos, eles são, de uma certa forma, estáveis, são famílias e tal, vão suportando. Sim. Agora você pega notícias de Caxias, Bento, Porto Alegre, restaurantes de 20, 30 anos fechando, literalmente fechando, porque não tem como manter, né? Você pega um restaurante que vende, tinha uma média... é muito alto, né, para manter. Uma média lá de um aluguel que tem que ser centralizado numa cidade grande, nós estamos falando de 10, 12 mil reais. Né? Aí com mais 20, 30 funcionários, se o cara vendia lá 700, 800 refeições por dia, ele tinha lá um ponto de equilíbrio lá de umas 300 por aí. Sim. 70% não paga conta, não tem como pagar conta. Né? E aí o que acontece? Vai fechar. Né? E nós aqui no Nova Prata, se isso perdurar por mais 30 dias, veja bem, Thiago, nós estamos falando de 30 dias, nós estamos falando de um mês. Olha, eu tô para estimar que 50% desse setor fecha. Não tem mais como suportar. Até porque é o seguinte, desculpa, tá? Sim, não. O governo libera financiamentos. Sim. Ok? Crédito. Como é que o banco não dá crédito para quem está em SPC, Serasa, está negativado? Isso esquece. Sim. Certo? E quem não está hoje, E quem não está hoje? É difícil pegar uma empresa que não está negativada. Não tem como. Um ponto é uma equação que não existe. Eu queria chegar com vocês, não bate porque a conta. Como é que as notícias elas chegam, né? Como é que os fatos chegam até nós? Restrições ao comércio, mas daí de outro lado são anunciadas medidas governamentais de apoio aos setores prejudicados. O governo do estado anunciou um auxílio emergencial que agora vai para a Assembleia Legislativa, enfim, fazer todo aquele trâmite legal. Outras linhas de financiamento, Pronamp, prorrogação de impostos, tudo isso parece vir como um paliativo a conta-gotas, quando, na verdade, nós temos uma vazão aí de um cano de 50, mais ou menos. E esse paliativo não chega na mão de quem realmente precisa. Porque já passou por circunstâncias porque complicadas. Esse cara já não tem mais crédito no mercado, infelizmente. Então, e o banco, não sou contra banco, nem a favor, faz a parte dele. O sistema financeiro opera de acordo com os seus parâmetros. Exato. E aí esse cara que é o que realmente precisa, ele não vai ter o crédito. Quem vai levar direito a esse crédito? Quem vai levar esse crédito? Quem não precisa. Sim. Entende? Então eu acho que é uma equação que não funciona. A gente sabe, eu já participei de governos, eu sei que é fácil a gente protestar, falar, e às vezes é difícil, mas enfim, eu acho que falta um pouco mais as pessoas entenderem, e a questão, me voltar a governo e justiça principalmente, de que existe entre a caneta que está lá dentro do palácio ou do escritório, é totalmente diferente do cara que, vou falar do meu setor, que está lá com uma panela em cima de um fogão. Né? Então, acho que falta um pouco essa empatia de se colocar no lugar do outro, de estar lá, ver como o mercado realmente funciona, e então tomar as decisões. Essa é a minha opinião. Eu, quando estive em governo, todo mundo sabe, já passei,
sempre me coloquei no lugar, o Thiago é testemunha, nós fazíamos reuniões, íamos visitar empresas e fazíamos o que a gente podia fazer localmente, a gente fazia. Mas a nível estadual, federal e até... as pessoas não têm noção. Realmente as pessoas que fazem as leis que fazem não têm noção do que estão fazendo. Hoje até nós fizemos uma reunião, o Rogério e o setor da gastronomia, o CDL ali, e a gente tem uma audiência com o prefeito semana que vem para a gente sentar e analisar os dados de Nova Prata, o que nós podemos fazer para ajudar, para dar a volta, né, na economia aí, para que o pessoal sobreviva a pandemia e que possa para frente continuar. Porque assim, a prorrogação de impostos, tá, beleza, prorroga agora, mas lá na frente tu vai ter que pagar. Vai ter essa conta para pagar. O financiamento, a mesma coisa, tu vai pagar agora o dinheiro que tu pegou ano passado, para sobreviver ano passado. Então, assim, que nem o Rogério falou, a conta não fecha, não adianta. E do ano passado para cá, a situação só piorou. Só piorou, ela só ficou, ela não teve nenhum alento positivo, a gente só teve uma descida morro abaixo. Agora, o Rogério traz um ponto importante. No Brasil, a gente tem aquilo que se chama, né, uma dicotomia, uma diferença entre o público e o privado. Né? Eles caminham em vias paralelas. Tudo que é da parte pública tem o seu funcionamento e as suas regras de direito. Aquilo que é da parte privada tem as suas respectivas regras e assim deve funcionar. Só que no final tudo acabam sendo pessoas. O setor privado vai trabalhar, vai gerar arrecadação para o órgão público poder cumprir com as suas obrigações e devolver a proteção à sociedade. Nesse momento, ao longo de um ano, a gente tem observado, né, que o setor privado tem sofrido grandes penalizações e grandes restrições no seu funcionamento e também na sua fonte de arrecadação. A gente sabe que o governo, a nível federal especialmente, ele tem mecanismos para fazer gerar dinheiro e circular recursos. O problema é que não chega na ponta. Por exemplo, a cozinheira que está no restaurante, ela, se não tiver a sua ocupação, não vai receber o seu provento. Mas tudo bem, vem um auxílio emergencial pelo outro lado. Mas a gente sabe que essa renda não complementa, mas ela não supre todas as necessidades. E as pessoas que trabalham, elas gostam de trabalhar. Vocês mencionaram a questão das relações com os órgãos de governo. Como tem sido ao longo dessa bandeira preta as fiscalizações, as orientações, as notificações? Existem relatos de multas? O que vocês podem nos trazer nesse sentido que possa ser falado? Não, está havendo a fiscalização aí no comércio. Eu não sei se tem relato de multa. Houve no setor gastronômico, dos que eu conheço, não houveram multas, né? Até porque a gente cumpre as regras, sim, né? A fiscalização está acontecendo e a gente quer ressaltar que ela é importante, né? Porque afinal as regras têm que serem cumpridas, né? Mas o que eu tenho visto são fiscalizações mais orientativas do que punitivas, e isso é uma virtude aqui da cidade. Acho que está sendo muito bem conduzido isso. Ter o bom senso, né? Ter o bom senso, até porque... Conversar primeiro. Agora, eu não sou contra a multa, ao contrário, sou a favor de multa desde que você não cumpra as regras, né? E, graças a Deus, o setor gastronômico não tem tido esse tipo de problema. O setor gastronômico e o comércio, né? Sim. Estão seguindo a rigor o protocolo. Até nós sentamos, foi semana passada, né, Rogério? Nós sentamos lá na CDL e fizemos todo um protocolo e passamos para todos os estabelecimentos da gastronomia para que todos sigam o mesmo protocolo de álcool gel todo, sabe? Para ter um padrão em Nova Prata. E mesmo assim não conseguimos, né? A gente até... É complicado, né, Thiago? Até porque a gente já está com muita dificuldade. Investiu mais do que era o previsto. Nós estamos fazendo mais do que está no protocolo. Isso está em todos os estabelecimentos, né? Está aí para ver. Quem quiser visitar sabe que todos estão seguindo. O protocolo, por exemplo, um exemplo básico, não prevê álcool gel em todas as mesas. Nós colocamos álcool gel em todas as mesas. Então, são investimentos que o setor vem fazendo, só que não dá mais, né? Para tentar trabalhar não dá mais. A gente teve um movimento em Nova Prata, que foi aí encabeçado pelo Poder Executivo, em que houve um momento de se alcançar horas a mais de funcionamento e tentar dar uma vazão maior ao comércio. Isso foi barrado a nível estadual, porque houve aí a incidência do decreto do Estado, né? Após esse fato em Nova Prata, nós tivemos o mesmo exemplo que ocorreu em Porto Alegre. Em Porto Alegre, tentou-se fazer a mesma movimentação, mas daí foi barrado judicialmente. Isso é muito complicado para quem está trabalhando, né? Porque como é que fica aquela relação? Hoje eu vou poder abrir, hoje eu não vou poder abrir. Hoje eu vou poder trabalhar, não, agora eu não posso mais trabalhar.
como é que vocês explicam, principalmente para os funcionários, que eu acho que é uma classe que fica bastante incerta, né? Porque quem conta com, claro, o empresário tem que contar com o giro do seu negócio e para cumprir suas obrigações. O funcionário precisa contar que a empresa também trabalha. Como é que estão essas relações pessoais nas empresas? Acho que isso é importante ser trazido. Assim, eu falo pela CDL. Nós, da CDL, temos que orientar o associado. Então, para nós também é complicado. Aí a gente está sempre em contato com a prefeitura, recebe as informações e começa a repassar para os associados. E muitos têm dúvida, eu posso abrir amanhã, não vou poder abrir. Então, a gente está trabalhando ali. E assim, o funcionário hoje ele tem uma incerteza. Ele não sabe se amanhã ele vai estar empregado ou não. Porque depende muito do negócio, da onde ele trabalha, se está mantendo, se está tendo giro, se não está tendo giro, o empresário acaba tendo que cortar custos e acaba tendo que demitir, né? Então, acho que hoje tem muito medo, acho, dos funcionários, em geral, é da insegurança do desemprego, né? Ninguém está com emprego garantido. A insegurança é total, né? Isso não se discute. O grande problema, eu falo sempre na área gastronômica, né? É que quando você trabalha com comida, você tem que se preparar, né? Sim. E aí você se prepara com, por exemplo, você que vai comprar carne, só se vai ter. Você vai ter vazão para sair. Aí numa segunda-feira você vai lá e enche o teu estoque de carne, e na terça você não pode mais vender a carne, e faz o que com a carne? Ou com os legumes, ou com as frutas. Tudo é perecível? Tudo é perecível. Então, quer dizer, é perda em cima de perda. Aquela quarta-feira que houve que a Justiça barrou o decreto aqui em Nova Prata, tinha restaurantes que estavam prontos para atender à noite. Sim. Com reservas, tudo, comida preparada. Aí você liga para todos os clientes, cancela as reservas e tal. E tendo que desperdiçar a comida. E desperdiçar comida. E pior, eu vou te dar um exemplo da nossa empresa, né? Nossa empresa fez o quê? Para não demitir, acabou concedendo férias, mesmo as pessoas não tendo férias. Ou Sim. deixando em casa em banco de horas para depois compensação. Aí chama o funcionário de volta. Aí, não, amanhã volta para casa. Hoje é o horário, aí fica uma insegurança total. Resumindo, além da perda financeira, ainda tem essa questão psicológica que tu não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Aí como é que uma pessoa vai botar amor num prato se ela não tem, né? Essa insegurança total. Estava programado uma espécie de um manifesto pacífico, um protesto, uma extensão no horário de atendimento entre várias cidades de toda a nossa, de todo o estado praticamente iriam aderir. Como é que ficou essa situação? A gente fez aí, né, Thiago, quero deixar claro que não é um movimento da CDL, é um movimento do setor gastronômico, né, até porque a CDL orientou, a CDL só orienta, né, e ela, em hipótese alguma, vai nos orientar aí contra as regras. Mas o setor gastronômico fez aí um protesto no estado de que a partir de hoje, dia 1º, estaria abrindo os estabelecimentos independente de decreto ou não decreto. Esse movimento iniciou por Bento Gonçalves, a região das Hortênsias, enfim, e teve aqui em Nova Prata. A intenção era realmente a gente abrir, né? Mas, infelizmente, não tivemos retorno nenhum do Estado até o momento, né? Sabemos que o município tem ingerência sobre isso, né? Infelizmente, não depende do município. Nada, né? Se dependesse do município, tenho a certeza que seria diferente. E aí nós estamos aguardando alguma posição, ainda não temos uma posição oficial de ninguém, né? Tem essa reunião com o governador que... Está acontecendo hoje não se sabe o que vai acontecer. Então, esse movimento ontem, até a gente recebeu informações do Sindicato Gastronômico de Caxias, de Bento Gonçalves, que a gente é associado, e que a Bento Gonçalves teve uma reunião com o Ministério Público, com uma série de órgãos em Bento, e se optou então por se não houver uma liberação do Estado, não vai se abrir a força, até porque ninguém tem condições de ficar pagando multa ou passando por qualquer constrangimento, né? O pessoal já está no limite. Já está no limite, gasto, então né? ninguém vai comprar comida para chegar às 7 horas da noite, às 9 horas da noite, o fiscal ir lá e fechar a tua empresa, e ainda, além de multa, ter que jogar comida fora. Ninguém tá afim de tirar onda de herói nessa hora. Nem tem como, né? Não tem, se tivesse condições financeiras, eu tenho certeza que se faria, mas nem condições financeiras tem. Então, a proposta é, aguardamos a posição, ainda acreditamos que nós vamos ter uma reversão nessa situação entre hoje
amanhã, ou sábado, ou domingo, que para nós qualquer dia... Aliás, setor Liberando, né? Liberando. O setor gastronômico não tem hora, não tem horário, Sim. né? Então, para nós liberando seria uma maravilha. Aguardamos ainda, a nossa orientação é que o nosso movimento continua. Estamos aí, precisamos tocar esse movimento para frente, até para as pessoas entenderem, né? Temos certeza que o público está do nosso lado e que as pessoas querem, precisam. Quantas pessoas não aguentam mais? Enfim, tem gente... A maioria hoje das pessoas não tem nem cozinha em casa, Sim. né? Porque não, é inviável. Porque- Então as pessoas nós temos muitos clientes no nosso estabelecimento que são pessoas que trabalham em empresa, o cara me diz assim, cara, eu não tenho nem, me empresta até talher às vezes, tá? Sim. Porque eles não têm em casa. Então a gente acredita que isso vá ter uma solução, né? E esperamos que essa solução saia ainda no dia de hoje. Eu vejo assim no setor gastronômico, né? Esse grupo da gastronomia que o Rogério fala, foi criado pela CDL ainda na época da Sexta-feira Especial. Então Sim. foi sempre feito trabalhos em cima da gastronomia. A gente tem um projeto, né, Rogério, esse ano para trabalhar com a gastronomia. Vamos ver se vai ser possível junto com o Sebrae e CDL. E a gente veio trabalhando com eles. Só que a gente teve que parar com o projeto porque não dá para dar seguimento, não dá para ter custos mais. Mas eu queria destacar a união do setor gastronômico de Nova Prata. A gente é um setor que se uniu. Sim. E aí, assim, a gente se unindo a outras cidades, a gente ganha força para tentar fazer um movimento maior ainda para que o governador nos ouça, né? Até porque o setor gastronômico de Nova Prata ele tem uma singularidade. Nós temos aqui numa cidade relativamente pequena, somos pouco mais de 25, 26 mil habitantes. Nós temos um cardápio vasto de opções nos mais diferentes segmentos. Em todos os locais, tu é muito bem servido, sem dúvida nenhuma. E nós temos essa situação que nos deixa paralisados. O que vocês podem trazer para nós? O que se espera para o mês de abril que está começando agora? Qual é o recado que tanto o CDL quanto o setor gastronômico gostaria de passar para a comunidade? Esse material vai ficar disponível, ele pode correr aí o mundo inteiro depois que a nossa edição fica pronta. Qual é o apelo que vocês deveriam fazer em nome aí? Estamos falando 720 empregos, né? Um número incalculável de famílias que está sendo atingida nesse momento. Sabemos da implicação da situação epidemiológica, isso é falado todos os dias, mas o comércio nesse momento também se encontra na UTI. Antes, só para lembrar de alguns fatos públicos e políticos até, nós tivemos aí, quando houve essa questão do decreto municipal da semana retrasada, né? Em que houve uma boa intenção, que nós agradecemos principalmente aí a toda a área envolvida, toda a área pública, Tem que Câmara de destacar o apoio Vereadores, tem que deles, destacar o apoio tanto ao deles a comércio e a gente, gastronomia, né? O poder público isso nós aí. temos que destacar e a gente sempre gosta de salientar quando as coisas vêm ao bem, que se assim seja, né? Então, houve esse movimento, inclusive foi feita uma lei, a Câmara de Vereadores, por iniciativa, tomou, até do presidente, tomou lá uma iniciativa de fazer uma lei, onde esta lei permitiria que o comércio local tivesse os horários prolongados de abertura. Esta lei, até onde a gente sabe, ela foi para a sanção do prefeito, em virtude dessa questão toda jurídica. O prefeito, a tramitação ainda não rolou, e ela está para voltar para a Câmara de Vereadores, e a gente espera que assim que voltar para a Câmara de Vereadores, lá, através de seu presidente e todos os vereadores, ela seja sancionada pela Câmara, se não for pelo prefeito, para que a gente tenha alento jurídico. Eu não vou falar uma segurança jurídica, porque Thiago é advogado, também segurança sabe. Jurídica no Brasil não existe. Algo talvez inalcançável, é aquele ideal, né? Alento jurídico de que possa se discutir isso, porque as leis todas são discutíveis, né? Sim. Então, embora o Ministério Público fale que a lei é inconstitucional, a gente acredita que em outras instâncias talvez a gente consiga ter uma segurança, né? Uma segurança não, uma luz aí no fim do túnel, como você pediu. Então, o direito é esse campo, né? É onde tenta se impor a sua vontade através da legislação. Perfeito. O problema é que o direito é muito lento, ele sempre chega depois que a realidade. Quando precisa, sim. Quando não precisa, ele é rápido. Ele é rápido, tem esse lado também que ocorre.
Senhores, nosso tempo vai indo para o final. Eu agradeço imensamente a participação de vocês e coloco à disponibilidade do público que esse espaço sempre está aberto para o setor do comércio, para o setor de serviços, para o setor gastronômico, para a indústria, enfim, para todo o volante, toda a força econômica que o município, que a região tem. Essa bancada também é reservada para vocês. Considerações finais para nós ir para o nosso encerramento. Thiago Jareta, presidente da CDL, Rogério Farina, representante do setor gastronômico de Nova Prata. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando em nome do comércio aí. E eu espero voltar aqui logo falando sobre a retomada do comércio aí. Nós já tendo passado por essa pandemia aí, que acho que ninguém sabe quando vai terminar, né? Mas a gente sabe que uma hora ela vai terminar. A gente não pode desanimar e o empresário tem que continuar firme aí. E vamos passar por essa aí, a gente... não dá para desistir. A resiliência faz parte do empresariado. Se não fosse assim, não seria empresário, né? Seria ninguém. E a gente pede que o governador, ele pense do lado das empresas também, né? Sim. Que o servidor, ele está lá, sentado lá no palácio e nós estamos sem trabalhar, né? Então, a gente pede aí que... A gente sabe que o poder público aqui não tem gerência sobre isso. E eu destaco também, que o Rogério falou... nesses 3 meses aqui da nova gestão, aí, eu fui chamado diversas vezes lá para tratar sobre a pandemia e comércio, o Rogério também, gastronomia, então nós sentamos várias vezes, fomos ouvidos todas as vezes, então a gente está trabalhando junto aí, a gente destaca que está trabalhando junto pro comércio e gastronomia, fazendo tudo que é possível. De minha parte, Thiago, gostaria de agradecer a você, a Conecta, pelo espaço e dizer que a gente está na luta e esperar que assim que isso tudo passar, as pessoas voltem a nos prestigiar principalmente a nossa gastronomia, que, como você me disse, ela é referência na região, e agradecer aos colegas de gastronomia que nos deram essa missão de estar aqui falando em nome de todos, e tenho certeza que a gente vai passar por isso. Vai demorar um pouco ainda, mas a gente vai ter resiliência, paciência, resiliência e vai conseguir sobreviver. Muito obrigado. Alguns comentários aqui para vocês. O Roberto Lawrence manda um abraço. O Rafael Minosso Dallagnol diz que o setor gastronômico está sofrendo as consequências mais duras. O Luiz Felipe Goulart também mandou uma saudação especial. E o seu Domingos Rossignol diz que parece uma piada como está sendo conduzida a situação da gastronomia. A participação do público aqui também é efetiva, afinal somos um canal de comunicação social. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, voltamos do Estúdio 1 com mais notícias, informativo e fatos para você aqui no Conecta News. Fique conosco.